Então, fala minha galera do terceiro ano! Eu estou aqui para mais uma videoaula com vocês de quê? De matemática. E hoje nós vamos resolver mais problemas que envolvem medidas, tá certo? Medidas de comprimento, por exemplo, medidas de tempo. Então a gente vai resolver alguns problemas hoje. Lembra que eu conversei com vocês? No quarto ano, vocês vão resolver vários problemas. Vocês vão ter que parar, pensar para solucionar um problema, para dizer, esse problema eu vou resolver com a adição, com a subtração, com a multiplicação, com a divisão. Então, a partir de hoje não, a partir das últimas aulas a gente já começou, não foi? A solucionar, desculpe, problemas. E hoje nós vamos dar continuidade. Vamos ver? Olha aqui, ó. Eu trouxe um exemplo para vocês, na verdade está até no módulo de vocês, que esse exemplo é sobre a família de Sara. A família de Sara, ela mora aqui em Salvador, na Bahia, e ela está se preparando para uma viagem de férias. Eles, né, a família de Sara, vão visitar os avós de Sara, que moram aonde? Em Ilhéus. Então eles vão fazer essa viagem saindo de Salvador e indo para Ilhéus. Observem aqui no mapa onde é que está Salvador, que é aqui na Bahia, e Ilhéus também está aqui na Bahia, mas tem uma distânciazinha, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Bem, gente, observem algumas etapas dessa viagem, certo? Aqui está Sara dormindo, Sara acordou, depois ela foi ajudar o pai a colocar as bagagens na mala do carro, tá bom? Depois eles começaram a viagem, pararam para abastecer. Depois eles estavam indo em caminho para Ilhéus, encontram placas, encontram matas, né? Então, tudo isso eu vou tirar para fazer problemas, tá bom? O primeiro problema que eu vou trazer para vocês é esse aqui, ó. A família de Sara iniciou a viagem 30 minutos depois que ela acordou. Que horas eles iniciaram essa viagem? Então, observem aqui, ó. Se está dizendo, esse é o primeiro problema. Se está dizendo que a família iniciou 30 minutos depois que ela acordou, olha aqui nessa primeira imagem. Olha o horário que ela acordou aqui no relógio, no despertador. Ela acordou que horas? 7h15. Então, Sara acordou às 7h15. Se o problema está dizendo que a família de Sara iniciou a viagem 30 minutos depois que ela acordou, né? Então, eu vou pegar esses 15 minutos aqui e botar mais 30. Quanto é 15 minutos mais 30 minutos? Dá 45 minutos. Então, que horas eles iniciaram a viagem? Logo, eles iniciaram a viagem 7h45, tá certo? Porque 15 mais 30 dá 45. Então, eles iniciaram a viagem 7h45. Resolvemos o primeiro problema, que envolveu medida de tempo, tá certo? Vamos agora para um próximo problema. Bem, o pai de Sara precisou abastecer o tanque do carro em um posto de combustível. Com os 36 litros de gasolina que foram colocados, encheu o tanque. Sabendo que já havia 18 litros, qual a capacidade desse tanque? Então, quando eles foram no posto, o primeiro passo é você entender o problema. Quando eles foram no posto de gasolina, o carro já tinha 18 litros, beleza? Mas aí eles pediram para encher o tanque. Aí o frentista colocou mais 36 litros de gasolina. Então, se ele colocou mais 36, para eu saber qual é a capacidade do tanque, eu tenho que fazer, né, para calcular quantos litros de gasolina cabe no tanque, eu vou fazer uma adição. Porque já tinham 18 e colocou mais 36, então 18 mais 36, ou 36 mais 18, é igual a quanto, gente? É igual a 54. Então, portanto, a capacidade desse tanque é de 54 litros. Então, nós acabamos de resolver mais um problema que envolve medida. Esse problema envolveu medida de capacidade, porque a gente falou aí de litro, né, da capacidade do tanque do combustível. Tá bom? Vamos agora resolver outro problema.
Bem, observem o seguinte. Observem essa cena daqui, tá vendo? Onde eu marquei aqui, essa cena aqui no posto de gasolina. Observem que a gente vai falar dela e observem aqui o que está escrito, ó. Gasolina R$ 5 o litro. Observaram? Que a gente vai resolver um problema baseado nisso. Bem, quantos reais custam 10 litros de gasolina? Esse é o próximo problema. Vamos lá. O que é que está escrito aqui? Gasolina, R$ 5 um litro. Um litro está custando R$ 5. Então, nós vimos que um litro custa R$ 5. E para calcular o preço de 10 litros, nós vamos ter que fazer uma multiplicação, não é isso? Então, vamos ter que fazer 10 vezes 5. 10 vezes 5 dá 50. Então, quantos reais custam 10 litros de gasolina? 10 litros de gasolina custam R$ 50. Tá certo? Foi mais um exemplo de medida de capacidade, né? Mas envolvendo agora a multiplicação. Vamos fazer um outro. A distância de Salvador até Ilhéus é de 314 quilômetros. Vocês viram lá no mapa naquela hora, não foi que eu mostrei para vocês. Sabendo que faltam 180 quilômetros, ó, quando eles estavam dirigindo, chegou um momento que estava faltando 180 quilômetros para chegar a Ilhéus. Quantos quilômetros eles já percorreram? Então, vou ler de novo. A distância de Salvador até Ilhéus é de 314 quilômetros. Sabendo que faltam 180 para chegar em Ilhéus, quantos quilômetros eles já percorreram? Então, vou ter que fazer uma ideia de completar, não é isso? A ideia de completar é a ideia da subtração. Mas tem uma medida aí, ó, chamada quilômetro, que vocês ainda não viram. Vocês já devem ter ouvido falar, mas a gente ainda não deu. Quilômetro é utilizado para medir grandes distâncias, como a de uma cidade a outra, por exemplo. Então, no quarto ano, que vocês já são praticamente quarto ano, vocês vão aprender um pouco mais sobre essa medida de comprimento, né, que é utilizada, que é o quilômetro. O que vocês têm que saber aqui para a gente resolver esse problema é que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Tá certo, gente? 1 quilômetro vale 1.000 metros. 2 quilômetros, 2.000 metros. 3 quilômetros, 3.000 metros. Estão entendendo aí? Mas no quarto ano a gente vai ver melhor. Mas voltando aqui para o nosso problema, a distância de Salvador até Ilhéus é de 314 quilômetros. Eles já percorreram 180. Então, para eu resolver, como eu disse, para eu completar, eu vou ter que fazer uma subtração. 314 menos 180. Não é isso? Vamos fazer essa subtração? 314 menos 180 dá 134. Então, a minha resposta é a seguinte. A família de Sara já percorreu 134 quilômetros. Perceberam aí que nós resolvemos mais um problema, agora envolveu medida de comprimento, falando dos quilômetros que a gente ainda não tinha visto, mas vocês vão ver com mais detalhes no quarto ano. Mas por enquanto, vocês vão fazendo esses exercícios de medida de tempo, medida de capacidade, medida de comprimento, que eu vou deixar a atividade do módulo para vocês fazerem, páginas 59 e 60. Tá bom? Façam com atenção, bastante atenção. Eu confio em todos vocês e a gente se vê na próxima videoaula de matemática, tá certo? Combinado? Tchau, tchau!